Bom, o texto que nós vamos começar a ler, né, que vai dar, é o texto áureo, né, do que nós vamos começar a falar aqui, está em Tiago 2, no versículo 18, que diz assim: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Esse versículo aqui, ele deixa bem claro para a gente, né, que muitos dizem que não devemos praticar as leis de Deus, porque Jesus é o fim da lei, e eu não posso de modo algum praticar a lei para receber a salvação. Né? Isso eu concordo em número, gênero e grau. Sendo que, em Romanos 10, no versículo 4, diz assim: Cristo é o fim da lei. Olha só. Só que o fim da lei, eu fui procurar fim, vem do grego telos, que quer dizer o fim a qual todas as coisas se relacionam, ou seja, um propósito. Então a lei, toda a lei, ela aponta para Cristo. Então, de modo nenhum, eu posso praticar a lei na esperança de ser salvo pela prática da lei. E de modo algum eu posso esperar por isso, né? Porque eu estaria ferindo também Efésios 2, no versículo 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos e pelo meio da fé, quer dizer, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui ele deixa bem claro que não adianta praticar as obras para ser salvo, para que ninguém se glorie. Ah, eu estou aqui, isso tiraria até o mérito de Cristo, né? Vamos supor que alguém entrou no gozo, né? Na terra prometida e chegasse lá falando assim: Ah, não foi, eu não estou aqui por causa do sacrifício de Cristo, não. Eu estou aqui porque eu pratiquei a lei. Então, por isso eu tenho o direito de estar aqui. Olha a pessoa se gloriando aí, e claro, tirando o propósito, o mérito também do sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Estaria totalmente invalidando. E se fosse fácil assim, é claro, não precisaria Cristo ter passado tudo o que passou naquela cruz para dar-nos o direito de sermos salvos, pagando a nossa dívida, certo? É bem claro isso aí. Fica fácil de entender prestando atenção dessa forma, sendo que nós somos induzidos à facilidade. Esse é o problema de nós, seres humanos. Nós somos induzidos a sempre a coisa mais fácil, porque é o fim da lei, eu não preciso praticar. Eu já passei por muitas pessoas falando isso, que não precisa praticar as escrituras. Mas eu vou mostrar aqui, ao decorrer do que nós vamos estudar, que isso é uma incoerência, não faz sentido. Você precisa praticar a lei. Ah, mas como assim, Leandro? Eu preciso praticar a lei. Se eu creio em que Jesus Cristo verdadeiramente veio fundar a igreja, né? Ou seja, ser modelo para nós, então eu tenho que fazer o que ele fez, certo? Se Cristo, nós cremos que ele é o nosso Salvador, ele é o nosso modelo, ele é o nosso direcional, então eu preciso fazer o que ele fez. E isso fica claro onde? Em 1 João 2,6, que diz assim: Aquele que diz que está nele em quem? Em Cristo, também deve andar como ele andou. Ó, que interessante aqui. Aí eu não preciso praticar a lei. Mas Cristo, o tempo todo, mandou a gente fazer o quê? Praticar a lei. Claro que você não vai praticar a lei com aquele intuito de ser salvo. Isso é fato. Mas se eu preciso andar como ele andou e Cristo praticou a lei, é, eu preciso fazer igual. Sendo que existem algumas coisas que foram abolidas lá atrás, como por exemplo, sacrifício. Existe uma outra religião, que eu não vou nem citar aqui, mas muitos vão entender, que ainda pratica, né, é, o sacrifício, né, o derramamento de sangue para expiação de pecados. Isso ainda acontece, certo? Então, se isso acontece, você invalida o sacrifício de Cristo na sua vida. Ele passa a não ser mais patente para você. Porque se você ainda derrama sangue na expiação do seu pecado, você está invalidando de Cristo. E para nós que cremos em Cristo Jesus, o último sacrifício válido foi o dele. O derramamento de sangue dele já é o suficiente para expiar todos os nossos pecados. Basta somente crermos. E como é que nós cremos? Ah, quando eu falo que creio, porque se você perguntar, todo mundo fala que crê, né? Mas quando na própria carta de Tiago nós vemos falando sobre isso, né? Crê em Deus, fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. E é interessante que crer é somente alguém que crê em algo, né? Então você
inclusive o povo de Deus hoje é chamado de crentes. Mas aí eu vejo crer em Deus, faz bem, porque até os demônios creem. Crer, todo mundo crê, até demônio. Mas aí é que está a diferença. Nós não deveríamos sermos nem chamados de crente. E nem deveríamos aceitar isso. Deveríamos entendermos que somos servos. Deveríamos ser chamados de servos. Porque crente é uma coisa e servo de Deus é totalmente diferente de crente. Porque o servo, ele faz o que Deus mandou. Ele age no propósito de Deus. Ele prega a palavra de Deus. E não um crente. Porque o crente é complicado. Nós vemos aí que, infelizmente, pelas pessoas não conhecerem as escrituras e insistir nesse propósito de ser crente, acabam muitas vezes dando mau testemunho, induzindo uma opinião contrária da parte de Deus. E as pessoas, na maioria, não conseguem compreender, diferenciar esse crente do Senhor. Acaba colocando tudo no mesmo saco, como se Deus fosse corrupto, assim como a maioria do que nós vemos fazendo besteira por aí. E não é dessa forma. Então nós precisamos entender e diferenciar crentes de servos. Porque o crente dá mau testemunho. O servo de Deus, ele pode até dar um testemunho ruim, mas por um pecado acidental, não um pecado premeditado. Né? Porque existe a diferença de você premeditar e você se acidentar. Entendeu? Até que perante a lei dos homens aqui, um assassinato premeditado ele tem muito mais peso, não que um assassinato acidental não tenha peso, mas o premeditado ele tem um agravante ainda maior, né, na penalidade daquele que vai pagar pelo assassinato. Então, o que acontece? Você acaba sendo, como dizer assim, você tem mais um peso sobre a premeditação. Quando você começa a fazer tudo aquilo que você vai cometer de errado, você acaba criando um peso maior, porque você tem um tempo, né, um assassinato premeditado, por exemplo, você tem um tempo para você poder se arrepender, não vou fazer isso, vou entregar para as autoridades, eu vou entregar na mão de Deus, vou agir de qualquer outra forma, menos chegar nessas vias de fatos, né? E quando chega nessa via de fato, premeditado, o peso é bem maior. Então é perigosíssimo isso. Mas vamos voltar aqui para o foto, que é para a gente não perder é, 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 o fio aqui, né, do que a gente estava falando. Ó. Então, o que acontece? Se 1 João 2,6 diz que nós devemos andar como ele andou, né, e Cristo praticou tudo aquilo que é a Escritura e ensinou também, então que conversa é essa que não precisamos praticar a lei? Brasileiro tem sérios problemas de interpretação. Por isso, muitos entendem que a lei é somente o Velho Testamento. Olha o problema aí. E não é. A lei vem da palavra hebraica, Torá. Olha que interessante. Lei, né, vem do hebraico Torá, que quer dizer conjunto de ensinamentos proféticos. Ou seja, se é um conjunto, como é que eu não tenho que praticar? Como é que eu não tenho que conhecer? Inclusive, muitos aí eu acho que nem leem mais o Antigo Testamento com esse propósito, achando que não preciso, porque o fim da lei é Cristo. Cristo invalidou tudo. Não, não pode, ele não poderia. Tudo bem, Cristo é o nosso Salvador, sim, mas ele não tem como invalidar aquilo que o Pai fez. Ele não veio para desfazer nada, ele veio para dar um entendimento. E esse é o problema. Como nós temos esse sério, brasileiro, quase todos têm esse sério problema de interpretação. E ainda cria aquela facilidade, né? Você tendendo para esse lado, aí é mais fácil você acreditar e praticar isso, que eu não preciso, né? Porque acaba se tornando mais fácil. Mas, como diz as próprias as escrituras dizem isso, né? Que largo é o caminho que conduz à perdição, e apertado, estreito e espinhoso é o caminho que conduz à salvação. Então nós precisamos compreender isso, porque haveria um esforço. Por isso lá atrás, a arca de Deus tinha que ser carregada nas costas, e teve aquele grande problema quando Davi resolveu colocar nas costas de bois, a arca caiu, aí um rapaz foi segurar e ele acabou morrendo, né? A intenção dele foi boa, mas ele morreu porque tocou na arca e ninguém poderia tocar. Mas olha que interessante isso daí. Isso simbolizava o quê? Que a presença de Deus ela é tomada por esforço. Isso era profético. Tanto que o Senhor se irou. Porque a arca estava caindo, era a presença do Senhor aparentemente caindo ali, e o menino foi tentar segurar, que eu esqueci o nome dele agora. Ele foi tentar segurar com o propósito de quê?
Foi ajudar. O coração dele foi bom. E ainda assim, ele não estava em pecado. Eu creio que não. E ainda assim, ele foi fulminado imediatamente. Então, simboliza o quê? A presença de Deus ela só pode ser tomada por esforço. E entrarão no reino de Deus aqueles que se esforçarem para ser o templo de Deus. Então, automaticamente também já me remete para 2 Timóteo 3,16, que diz assim, ó, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Olha que interessante isso. Redarguir, né? Primeira palavra ali não, antes do redarguir ainda vem o ensinar. O que é ensinar? É você instruir uma pessoa, certo? Aí ele vem aqui, ó, redarguir. Redarguir é recriminar. Ou seja, muitos dizem que a gente não pode julgar, não é isso? Mas não é o que a palavra está falando aqui. Mas eu preciso compreender e ter a maturidade de entender que eu não posso julgar a pessoa. Eu preciso julgar o seu pecado, a sua falha, à luz das Escrituras. Pessoas foram feitas para serem amadas, assim como Cristo fez. Mas Cristo, todos os que estiveram perto dele, Cristo denunciou seus pecados à luz das Escrituras. Então, eu preciso mostrar aqui, ó, o seu erro está aqui, aqui, aqui e aqui, à luz das Escrituras, claro. Isso em amor. Mas como vou voltar na velha história aqui, o que eu acabei de falar. Brasileiros têm sérios problemas de interpretação. E por isso não conseguem compreender. Então, redarguir é recriminar. Mas recriminar a pessoa ou o pecado dela. Ou seja, quer sair disso? Então vem pra cá que eu vou te ajudar em oração, chorar contigo. Agora, se você quer permanecer nisso, aí é com você. Eu não estou mais contigo. Isso é problema seu. Mas se você quiser sair, eu estou aqui oferecendo a mão para você para sair desse lamaçal de pecado. Então é isso. Eu recrimino, mas estendo a mão tentando ajudá-lo. Entendeu? Agora, permanecer na prática, aí nós não podemos, e nem muito menos aceitá-la. Aí vem a palavra corrigir. Corrigir, que é igual a dar ou adquirir a forma correta. E melhor também, né? Por-se em bom estado. Olha só, uma outra tradução aqui, no caso, um outro entendimento da palavra corrigir. Por-se em bom estado. Consertar-se, endireitar-se. Olha aí. Aí, tá vendo? Eu invalido toda a lei. Se toda a lei é proveitosa, tá dizendo aqui para mim, toda a escritura é proveitosa. Mas aí eu invalido dizendo que Cristo quebrou isso daí. Mas, como eu voltando a entender, vou deixar claro aqui, finalidade de propósito, entendeu? Apontando para ele. Aí vem a palavra instruir, né? Instruir em justiça. Aí o que é instruir em justiça? Eu fui olhar no dicionário, como eu já fiz nas outras palavras também, transmitir ou adquirir conhecimento, dar notícia, comunicar, cientificar, educar. Olha aí, isso tudo em justiça. Então, instruir, ou seja, eu vou transmitir ou adquirir com o ensino, certo? Eu estou me instruindo quando eu passo a ler as escrituras para praticá-la. Vou ser um ser humano melhor. Então, eu estou adquirindo. Para depois, claro, poder transmitir o conhecimento. Ou seja, eu vou dar a notícia. Qual a notícia? Dar a notícia do Evangelho. Comunicar. Comunicar, como diz lá em, acho que é Mateus 24 que fala que esse Evangelho do Reino será pregado em testemunho. Ou seja, então eu vou comunicar em testemunho. Testemunho de quem? De Cristo. Cientificar, ou seja, eu vou te dar ciência, vou te dar o entendimento das escrituras, ou te educar com ela, né? Porque você vê que as leis de Deus, vou falar da lei dos homens, a lei dos homens, elas foram baseadas na lei de Deus. Hoje, existem umas pequenas mudanças aí que estão ferindo um pouco e tal, mas todas elas foram baseadas na lei de Deus, como, por exemplo, não matar, não roubar, não furtar, e tudo isso está no Velho Testamento, que o pessoal diz que não precisa praticar a lei, né? Não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, tudo isso veio da onde? Oriundo da Bíblia. Olha que interessante isso. Muito interessante isso aí, né? Mas então, depois disso, dito isso, toda a escritura é divinamente inspirada, né? E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, nós não podemos cair na tentação de escolher aquilo que seguir na Bíblia ou não seguir. A palavra de Deus ela não veio para nos orientar, ela veio, na verdade, para nos orientar. Ela não é um cardápio, né? Como você vai
No restaurante você escolhe o que você quer. A palavra de Deus ela não pode ser assim. Ah, isso aqui serve para mim. Ah, isso aqui não serve para mim. Bom, peraí. Não é assim. Isso não é um cardápio. Você não pode escolher pegar somente o que você quer. Entendeu? Você tem que engolir tudo. É tudo. Entendeu? Para você, mesmo que seja para instruir, você, ou seja, não dá para ser como um cardápio, assim como muitos fazem por aí. E à primeira vista também, sem uma devida análise, né, de Tiago, acaba parecendo que ele está contradizendo Romanos 3,28, em que diz assim, ó, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Olha aí que interessante. Parece que contradiz Tiago 2,18 isso daqui. Mas, na verdade, é, lembrando que a Bíblia, as escrituras hoje que nós temos na mão, ela... No original não existe divisão de capítulos e nem de versículos. Então, muitas das vezes as pessoas, num determinado dia, assim, que vai fazer aquele devocional, leem alguns versículos, leem alguns capítulos, mas não pegam o fiado, o contexto. Lembrando que você precisa do contexto do que está sendo dito. E muitas das vezes esse contexto ele não está no mesmo capítulo. Está no próximo, está em outro livro. Vai ajudar a contextualizar. Entendeu? E a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Mas as pessoas tendem sempre a não fazer essa investigação. Nós precisamos ser minuciosos, né? Diligentes, para poder compreender as Escrituras. E aqui, no caso, como eu disse, né, Romanos 3,28 acaba parecendo que está contradizendo Tiago 2,18. Mas, na verdade, quando você vai lendo mais um pouquinho à frente, lá, ó, no finalzinho do versículo 31, aí diz assim, ó, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Olha aí, como é que ele, quando você vai lendo um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, a Bíblia ela acaba se tornando autoexplicativa. Basta você ter a coerência, né, e um pouco de paciência no estudo para você compreender o que as Escrituras querem nos dizer. Então, não existe isso de não praticar a lei, né? Inclusive, eu também já escutei algumas pessoas dizendo que eu não preciso praticar a lei porque Cristo já praticou por mim. A única coisa que Cristo fez por nós, né, a única, né, e a mais poderosa e cara do que Cristo poderia ter feito por nós, foi subir naquele madeiro, daquela cruz, pagando a nossa dívida. Entendeu? Isso ele fez por nós. Entendeu? Mas ele não praticou a lei por nós, não. Porque nós temos que estudar, nós temos que orar, nós temos que nos consertar, nós temos que nos vencer, o nosso ego, demônio interior, né? Porque eu acho que é o maior demônio que existe dentro de cada um de nós, é o ego, e nós precisamos se libertar a cada dia desse demônio, que é o ego. É a pior coisa que tem dentro do homem, né? Aí, mas eu creio que Cristo já praticou isso por mim, né? Assim, que a maioria, eu já escutei tudo isso, infelizmente, eu estou falando aqui de coisas que eu ouvi pessoas dizendo, né? E não praticar a lei quer dizer o quê? A instrução de, lei, de Deus, ela acaba sendo um derivado da teologia da prosperidade, né? Que sempre surte bom resultado em meio a crentes mundanos e carnais. Por que isso? Sempre surte um bom resultado. Porque em meio à teologia da prosperidade, é bem mais fácil você pagar. Tipo assim, você vai lá, doa uma grande oferta, você doa o teu dízimo, aí depois você vem para Deus assim, ó, já paguei, dá teu jeito aí. Como se ele fosse um serviçal que desejasse o seu dinheiro. E Deus não está nem um pouco interessado no seu dinheiro. Até porque ele não precisa. As coisas mais poderosas, que caras da terra, ouro, prata, rubi, esmeralda, diamantes, são coisas que eu não sei nem dizer o nome dessas pedras todas que tem, que são caríssimas aí e raras também. Tudo isso é muito valioso, mas é para o homem, não para Deus. Porque se fosse valioso para ele, ele teria guardado num lugar onde o homem não teria acesso. Até porque eu acho que o que é verdadeiramente valioso para Deus somos nós. Até porque ele enviou o filho dele, e filho único, filho unigênito, que ele colocou naquele madeiro para pagar a nossa dívida. Entendeu? Ou seja, isso tem valor para ele, a ponto dele chegar a dar o próprio filho para que nós tivéssemos o direito a essa salvação. Entendeu? Que se quer pela fé. Mas não pela fé também de ficar aqui parado, só quieto aqui, eu não preciso fazer nada, eu não preciso estudar, eu não preciso orar, não preciso fazer nada. É pela fé. Não é assim, gente. Nós precisamos tomarmos maturidade, termos de maturidade, para seguirmos em frente e
buscarmos as outras almas. Porque, pela fé, então vou ficar aqui parado. Não, você não vai chegar a lugar nenhum assim. E isso é muito fácil para os preguiçosos espirituais quererem nessa farsa, né? Por que preguiçosos espirituais? Porque eu não preciso orar, eu não preciso examinar as escrituras, eu não preciso fazer nada, eu não preciso fazer um jejum, eu não preciso fazer nada. Tudo que eu preciso, na verdade, é frequentar um determinado local, dar meu dízimo, dar minha oferta, num determinado local, num determinado dia, que é quarta, domingo, segunda, né? E é só isso que eu preciso fazer. Tomar a Santa Ceia, é só isso que eu preciso fazer. Eu não preciso fazer mais nada, entendeu? Então, as pessoas acham que tem comunhão porque frequentam um determinado local, aos domingos, às quartas, às segundas, e porque tomam Santa Ceia. E coloca as pessoas na zona de conforto, que na verdade, essa zona de conforto ela é perigosíssima. Perigosíssima. Porque ela acha que está tudo bem, quando na verdade não está. Entendeu? E Satanás ele tem uma grande estratégia que tem surtido muito efeito, que é fazer as pessoas praticarem coisas, né, que Deus não recebe, que Deus não aceita, que desagrada. E se nós olharmos lá atrás, né, todas as vezes que as pessoas começaram a fazer coisas erradas dentro do templo, o Espírito saía de dentro, o Espírito não estava lá, o Espírito Santo não compactua com coisas que contrariam o que ele mandou fazer. Ezequiel 8 mostra isso. O Espírito vem trazendo Ezequiel do lado de fora. O Espírito nem do lado de dentro estava. Entendeu? Estava do lado de fora com Ezequiel. Olha lá o que eles estão fazendo lá. Ó. Então, é sinal o quê? Se naquela época Deus não mudou, se naquela época ele já fazia isso, ele saía de onde a palavra dele era desobedecida, desonrada, o que nos faz pensar que hoje seria diferente? Não é, gente. Nós precisamos compreender isso. Então, eu acho que o recado já está dado, dá para a gente compreender muito bem aqui que o fim da lei, na verdade, é finalidade, propósito, é Cristo, não o fim de não termos que conhecer para podermos praticar, para sermos seres humanos melhores. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.